E aí galera, hoje eu vou mostrar um novo quadrinho do Sonic que eu ganhei. Sonic the Hedgehog, a batalha por Angel Island. Como pode ver, tem os personagens principais. O Sonic, o Knuckles, a Blaze, os Chaotix, a Tangle, Silver, os Wisps, o Tails, a Amy, a Cream, o Omega, o robozinho amigo da Cream, o Cheese, a Rouge e o Shadow. E atrás tem aqui a capa da Amy. E agora eu tenho 3 quadrinhos do Sonic. 3 são da... Acho que era... Deixa eu ver. Ah, calma aí. Cattopia. Agora vamos abrir aqui. E é assim. E também veio com marca-texto e outro pôster. Agora eu tenho 3 posters. Olha o tamanho desse pôster. Agora eu vou colar no meu quarto. E esse é o pôster. E esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!